A Empreendedora Agro. Informando e alimentando o mundo. Sony, colunista oficial e grande embaixadora da revista A Empreendedora. Dando seguimento à nossa série de entrevistas sobre fazendas sustentáveis, hoje contamos com mais uma entrevista. Mas antes de iniciar, peço a todos que compartilhem essa entrevista, bem como sigam as redes sociais do nosso entrevistado, que vocês verão a seguir, bem como da revista Empreendedora. Para verificar um pouquinho mais sobre a revista Empreendedora, vamos verificar um vídeo institucional. Dando seguimento, então, à nossa entrevista, hoje o nosso convidado é o Renato Figueiredo, da IG Camarões. Olá, Renato, agradeço por ter aceito o nosso convite. Ei, Cris, tudo bem? Estamos à disposição. Muito bacana a iniciativa de vocês e vamos lá. Então, vamos começar. Gostaria de que você se apresentasse um pouquinho. Quem é o Renato? O Renato é um paraense de Belém do Pará, né? Eu tenho 27 anos, eu sou engenheiro de pesca de formação e fiz um mestrado em aquicultura, sou formado lá pela Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, e vim me aventurar aqui no Espírito Santo, em Fundão, o nome do município que está situado a IG, né, aqui no Espírito Santo, e eu vim montar aqui um cultivo de camarão marinho. Um cultivo de camarão marinho em sistema intensivo, que é o sistema Biofloco, que é o nome. E sou responsável técnico hoje da IG, né? Sócio e responsável técnico da IG. Perfeito. E com relação à IG, como é que ela foi criada? Como que ela foi criada? Onde ela se localiza? Então, a gente já era um projeto familiar. Meu pai sempre teve muita vontade de mexer com a aquicultura em geral. E aí, lá atrás, eu fiz a engenharia de pesca, já meio que puxando essa vontade do meu pai, o sonho dele e tudo mais. E quando eu terminei a faculdade, o camarão estava, até hoje, né? Um camarão dentro da aquicultura é um dos grandes negócios que tem. E aí a gente veio fazer o cultivo de camarão aqui no Espírito Santo. Porque lá no Pará a gente tem algumas restrições. Então, como a gente está dentro da Amazônia, a gente tem algumas restrições. Meu irmão já morava aqui no Espírito Santo, aí ele falou, Renato, o que tu achas? Vamos montar o negócio aqui? Aí eu falei, vamos embora. Eu tinha acabado de sair da faculdade, vim para cá, montamos a IG e hoje a gente está aqui, funcionando. E que tipo de camarão que é produzido por vocês? Hoje a gente produz o camarão marinho, camarão cinza, e o nome da espécie é Lithopenes vanamei. É o camarão mais cultivado do mundo. E como é que é feito? Quais as fases desse cultivo? A gente aqui na IG, a gente não tem a fase de reprodução, a larvicultura. Então, a gente só faz a fase de engorda do camarão. A gente compra o camarão das larviculturas, estão situadas principalmente no Nordeste. Rio Grande do Norte e Ceará são os dois locais que mais têm as larviculturas. Então, a gente compra das larviculturas do Nordeste
Eles chegam aqui, são as pós-larvas, são mini camarões, logo após a fase do larval dele, que é justamente o nome pós-larva, né? A gente compra pós-larva de 10 dias, ou seja, são camarões com aproximadamente 0,02 gramas. É muito pequenininho. Nossa. Aí a gente compra eles, bota eles aqui dentro da IG, na fase de berçário. Depois que a gente fica mais ou menos de uns 20 dias com eles na fase de berçário. Depois que eles atingem um tamanho, um peso, na verdade, de 0,3 a 0,5 gramas, a gente transfere esses camarões para os tanques de engorda. E aí a gente faz a engorda, que a gente chama de engorda final, até eles chegarem, a primeira parte do abate em 10 gramas, aí depois a gente tira camarão de 10 a 12 gramas, de 15 a 17 e camarões até 20 gramas. E quando você adquire essas pós-larvas, né? Isso. Quando tu adquire, tu tem que ter uma temperatura, enfim, colocar em determinado tipo de água, contendo determinados produtos. Como é que funciona quando chega para ti? Isso aí. A gente aqui no Espírito Santo, a gente não tem uma logística tão boa de modo geral. Mas a gente consegue vencer tudo, a engenharia está aí para isso, né? Mas quando chega, a gente recebe aqui as nossas pós-larvas via aéreo. Então, sai do Nordeste, lá do Rio Grande do Norte, por exemplo, normalmente quando a gente compra de lá, a maior parte das vezes. Então, chega aqui no aeroporto de Vitória, eu vou no aeroporto de Vitória, pego elas, levo até a fazenda e faço a aclimatação, que é justamente esse momento de eu conseguir, como vem com uma água da larvicultura, uma água diferente da minha, né? Então, eu preciso fazer essa aclimatação para justamente chegar nesses parâmetros muito próximos. Aí, o que eu faço? Eu jogo eles dentro do berçário, ainda dentro de sacolas, espero a temperatura da sacola ficar próximo da temperatura dos meus berçários, depois eu abro as sacolas e começo a fazer o inóculo da minha água para dentro da sacola, para a gente conseguir equilibrar ali pH, para a gente conseguir equilibrar todos os parâmetros que estão na minha água dentro das sacolas. Então, eu fico jogando e fico medindo isso com uma sonda. A gente tem uma sonda multiparamétrica e a gente fica medindo. Então, o principal objetivo aí é principalmente o pH. A salinidade, a gente já pede para vir a mesma salinidade que a gente tem no tanque, para ser muito mais fácil, né? Lógico, para a gente. Porque ele já está vindo de uma viagem que é bem estressante e tudo mais. Então, aqui a gente tenta fazer o mais rápido possível, mas dentro das normas, né? Então, depois que chega nesses parâmetros, a gente consegue fazer a soltura deles dentro do tanque. E daí, quando vai passando de fase, de cada uma das fases, se mantém a temperatura ou ela se altera? A gente tenta fazer tudo dentro da... A gente é estufado, né? A gente tem... Todos os nossos tanques estão dentro de estufa justamente para a gente sempre manter uma temperatura o mais regular possível. Aqui no Espírito Santo, a gente chega a ter uma época de frio no inverno, e aí a gente acaba tendo uma pequena variação. Mas a gente trabalha lá dentro justamente para ocorrer o mínimo possível. Isso. Claro. A menor variação possível. Perfeito. E há um reaproveitamento da matéria, por exemplo, assim, ó, essa água que é utilizada para os camarões, ela vai ser reutilizada, ou qual outra matéria que vocês utilizam e vocês conseguem reaproveitar? Tem essa questão? Sim, a gente hoje aqui no Espírito Santo, a gente tem todas as licenças ambientais justamente por isso. Porque o sistema que a gente cultiva, que é o sistema biofloco, ele preconiza essa reutilização da água. Por quê? A gente precisa fazer um investimento na água para ela ficar uma água adequada para o cultivo. Claro. Então, se todo final de ciclo a gente jogasse essa água fora, a gente ia ter que voltar e fazer tudo de novo, entendeu? Então, financeiramente é inviável e ecologicamente é menos viável ainda. Então, para a gente conseguir todos os licenciamentos, a gente precisa provar que a gente não tem desperdício de água hora nenhuma. Todos os nossos tanques são lonados, então a gente não tem como perder água por infiltração. A única hora que a gente perde água ainda é por evaporação, porque a gente não consegue controlar. Mas é uma porcentagem mínima. E aí a gente, todo final de ciclo, a gente joga a água para um reservatório que tem lá atrás do sítio, né, atrás lá do nosso sistema.
a gente trata a água de novo e retorna com essa água para dentro dos tanques para ela servir para o próximo ciclo. Ou seja, a nossa água nunca sai, ela é um sistema fechado, né? Ela vai lá para fora, trata e volta. E com relação a essa técnica do bioflocos, no que ela consiste? Certo. Dentro do cultivo de camarão, na aquicultura em geral, o cultivo de camarão, o cultivo de peixe também tem o mesmo problema, né? Que quando a gente está fazendo o cultivo, a gente dá ração para os animais, os animais ingerem essa ração e excretam normalmente. E nessas excretas dos animais aquáticos, eles liberam amônia, que é um composto nitrogenado. Esse composto nitrogenado, em certa quantidade, ele é tóxico para o camarão e para o peixe, e quando chega em certos níveis, ele vira tóxico ao ponto de matar. Então, o biofloco é uma técnica que a gente usa para fazer a limpeza desses compostos nitrogenados dentro do tanque. Porque, normalmente, como se fazia? Quando a gente tinha esses compostos nitrogenados altos dentro do tanque, a gente trocava a água, jogava a água toda fora e pega uma água nova. Eliminava esse problema. Só que, para a gente trabalhar com a parte ecológica, imagina só, a gente ter, sei lá, tem fazendas no Nordeste que são 100 mil hectares, por exemplo, de lâmina d'água. É muita água. É muita água. Nossa. Então, agora as tecnologias estão avançando justamente para a gente conseguir equilibrar. A gente sabe que tem que chegar o mais próximo do ecologicamente correto. A gente sabe que a gente já degrada ali, querendo ou não, uma parte ou outra por conta de ter uma estrutura e tudo mais. E aí a gente tenta, dentro desse sistema, tratar a água ali dentro. E o biofloco é justamente isso. A gente faz o cultivo de bactérias que vão tirar esses compostos nitrogenados que são tóxicos para os animais, dentro do próprio tanque, sem precisar jogar água fora. E aí a gente consegue ficar reutilizando essa água até ela acabar, até ela evaporar toda, né? E essa questão da água, elas não são captadas do mar, né? Não, a gente faz a captação aqui de água estuarina, que é a mistura de água, é um rio que é muito próximo do mar. No nosso caso, a gente está a 4,5 km mais ou menos do mar. Então, ela não é tão distante. Mas, dentro dessa tecnologia, a gente consegue fazer com água doce, fazer o mesmo sistema, criar camarão marinho em água doce. O nosso caso lá, como a gente tem essa fonte de água, que é o nosso rio lá, a gente faz a captação da água, fica utilizando a água e só pega a água de novo quando é para a gente fazer o que evaporou, por exemplo. Fica mais ou menos 5% do volume de água por semana. Só que isso é assim, muito pouco, né? É muito pouco mesmo. E a gente só repõe ela, a gente não joga água fora, no caso, né? Mas aí a gente precisa, dentro desse sistema, já existe tecnologia bastante para fazer cultivo de camarão marinho em água que não é salgada, entendeu? E aí, para isso, a gente precisa colocar mais tecnologia ainda, que aí a gente precisa fazer o balanço e equilíbrio iônico. Hoje em dia é uma tendência também muito forte. A maioria das carciniculturas no Brasil, carcinicultura é o cultivo de camarões, tá? O cultivo de crustáceos, na verdade, mas de camarão é o principal. Então, quando a gente pega a carcinicultura brasileira, hoje é uma tendência muito forte de fazer esse balanço e equilíbrio iônico. Esse balanço e equilíbrio, a gente tenta fazer a água do cultivo ser balanceada o mais próximo da água do mar. Então, a gente pega os sais majoritários que existem dentro da água do mar e tenta imitar aquela proporção de sais dentro da água do cultivo. E aí, independente da salinidade que tiver, a salinidade do mar, por exemplo, aqui na nossa região, chega a 30% mais ou menos. A gente consegue fazer a mesma proporção em uma água de 1% de sal, uma água de 0,5% de sal. A gente pega esses sais majoritários e faz a mesma proporção. Interessante, bem interessante. É uma engenharia, literalmente é uma engenharia, bem legal. Exatamente. Normalmente a gente pensa que isso é só, bota o camarão ali, joga a ração, daqui a pouco está grande e a gente come, mas... Exatamente. Aí a gente passa por uns maus bocados ainda no começo, aprendendo, pegando mão e tudo mais, mas depois que começa a rodar, a gente vê que... Aí a gente começa a gostar cada vez mais, né? A gente vê que vai dando certo, a gente vai experimentando coisas novas, desenvolvendo novos protocolos, e acaba vai se adaptando. Adaptando, justamente.
Inclusive, uma curiosidade, quando se fala em camarões, eles têm determinados protocolos, como você disse, tem alguns quesitos que tu obrigatoriamente tem que ter para a criação, enfim, passo a passo. Tem alguma coisa nesse sentido? Temos. Principalmente em sistemas intensivos. O que acontece? Hoje a gente faz dentro da IG, normalmente, de 200 a 250, 300 camarões por metro quadrado. Então, em cada metro quadrado, a gente coloca de 200 a 300 camarões. Na carcinicultura tradicional, o pessoal que é o sistema extensivo ou semi-intensivo, eles colocam de 5 a 15 camarões. Então, é muito menor, a quantidade é muito menor, infinitamente menor, né? E aí, para a gente conseguir fazer essa intensificação, de colocar mais camarões, a gente precisa ter alguns protocolos, com certeza. Que aí entram o protocolo para a gente conseguir cultivar e manter a quantidade de bactérias dentro dos tanques, para a gente conseguir desfazer aqueles compostos nitrogenados que estão sendo gerados dentro do tanque. Então, a gente precisa ter um protocolo muito bem feito para a gente conseguir manter ali uma relação, por exemplo, que é muito importante para isso, é a relação de carbono e nitrogênio. A gente usa na IG hoje uma relação de carbono e nitrogênio de 12:1. 12 partes de carbono para uma parte de nitrogênio. Quando a gente chega nessa proporção, as bactérias conseguem se reproduzir muito mais fáceis. Então, a gente precisa de protocolo para a gente conseguir manter o mínimo de variação possível dentro dessa proporção. Isso é 2. Aí a gente tem protocolo para fertilização, que é o início antes de começar o cultivo, para a gente conseguir fazer produtividade primária dentro da água. A gente tem, enfim, se a gente for ver, a gente tem protocolo para um monte de coisa. Protocolo de aclimatação, que é essa chegada, a recepção das pós-larvas e tudo mais. Protocolo para transferência. Então, é cheio de pontos que a gente precisa ter. E acaba que quanto mais tecnologia a gente coloca, mais a gente vai precisar de atenção e protocolos que são eficientes. Com certeza. E com relação a, por exemplo, assim, por mês, quantos quilos de camarões vocês conseguem fazer, em média? Hoje a gente faz de 800 a 1.000 quilos de camarão. Se a gente for pensar por produção, a gente ainda é pequeno, muito pequeno. Se a gente for pegar os grandes produtores do Nordeste, assim, não chega nem... A gente é micro, né? Mini mesmo. Mas, quando a gente pensa em produtividade, porque a gente tem 930 metros quadrados de lâmina d'água só. Então, quando a gente pensa em produtividade, a gente vê que aí a gente começa a se equiparar. A gente consegue hoje produzir em torno de 3 quilos por metro cúbico de água. Ou seja, em 1 metro cúbico, em 1.000 litros, a gente faz 3 quilos de camarão. Isso já é uma produtividade bem considerável, se a gente for pegar num panorama geral. Com certeza. Agora, se a gente for pegar produção em si, que são esses 800 a 1.000 quilos por mês, é muito pouco, né? Mas a gente faz um trabalho bem legal. Tanto é que assim, muita gente de fora liga, até porque é novidade. Novidade assim, né? Está começando no Brasil, se a gente for pensar no Brasil como todo, a intensificação está começando ainda. A gente ainda tem muito, muito gargalo para descobrir e para melhorar, né? E aí a gente está nessa luta. Claro. E eu verifiquei também que vocês usam a aeração chafariz, né? No que consiste essa técnica? Como que ela funciona? A gente usa lá na IG uma aeração mista. A gente faz a aeração por chafariz, que são umas máquinas que a gente coloca... um chafariz, literalmente. A gente coloca dentro do tanque para ele fazer movimentação de água. Então, ele pega a água do tanque, joga para o alto, e essa água cai de novo dentro do tanque. Com isso, a gente consegue aumentar a quantidade de oxigênio dissolvido dentro da água. Então, a gente mexe a água e faz o oxigênio do ar, né, normal, passar para a água. E a gente tem outro tipo de aeração, que é a aeração por sopradores. Então, a gente tem uma outra máquina, que é um soprador normal, um compressor de ar, né? Ele solta o ar, a gente coloca uma tubulação, leva até dentro dos tanques, e dentro dos tanques a gente distribui essa aeração para também conseguir fazer a mesma coisa, a gente conseguir difundir o oxigênio do ar na água. E aí, fazendo isso, a gente consegue dar oxigênio para os camarões, né? No nosso caso, camarão.
na piscicultura, para o peixe, enfim. Então, a gente consegue disponibilizar dentro da nossa água uma quantidade de oxigênio bem maior do que se a gente não tivesse. E aí, para a gente cultivar os 200, entre 200, dependendo da época do ano, 200 a 300 camarões por metro cúbico ou por metro quadrado, a gente precisa ter isso, senão a gente não conseguiria fazer. Na verdade, vocês fazem digamos assim, algo para que não tenha que se usar outro equipamento ou até mesmo luz para toda essa oxigenação, como se fosse em um aquário, né? A gente, de verdade, esses equipamentos, energia, ligado na energia 24 horas, mas como a gente... É só por questão da quantidade de camarão que a gente coloca no tanque. Então, se a gente não tivesse essa quantidade de movimentação de água, a gente não conseguiria colocar oxigênio suficiente para manter todos eles vivos. Então, aí a gente teria que, na fase inicial, quando ele é muito pequenininho, daria para levar até um certo ponto. Mas aí a gente tem dentro do tanque os camarões que estão consumindo oxigênio, a gente tem degradação de matéria orgânica, então oxidação, e quem faz a oxidação é o oxigênio também, e a gente tem o consumo de oxigênio também pelas bactérias. Então, para a gente manter todo o sistema vivo, a gente precisa de muita aeração. Então, todo o sistema intensivo, seja ele biofloco, seja ele sistema de recirculação de água, enfim, todos os sistemas intensivos precisam de um nível de aeração bom e eficiente. E com relação ao momento do abate, quais procedimentos são realizados para que você possa identificar que aquele é o momento apropriado para o abate? Certo. Quando o camarão chega na fazenda, ele chega muito pequenininho, a gente quase não consegue ver ele. A gente passa ali uns 15 dias vendo só uns pontinhos dentro dos tanques, às vezes nem dentro do tanque. A gente tem uns comedouros, que são umas vasilhas que a gente coloca dentro do tanque para a gente fazer acompanhamento de quantidade de ração que eles estão comendo. Enfim, a gente passa ali uns 15 dias, no começo chega até a ser desesperador, que às vezes tu olha e fala, caramba, não tem nada aí dentro dessa água, né? Não dá para ver nada. E aí, a partir do 15º dia, a gente faz um protocolo de biometria, o nome, que a gente pega uma porcentagem dos animais que estão ali dentro, pesa, olha como é que eles estão, se eles estão bem formados, se eles estão com o trato intestinal todo preenchido, mede de comprimento e anota isso. E a partir do 15º dia, toda semana a gente faz esse mesmo procedimento, para a gente entender o quanto de ração a gente precisa jogar, o quanto que eles estão desenvolvendo, quanto que estão deixando de desenvolver, o que a gente precisa melhorar dentro dos parâmetros que a gente tem lá de água, para a gente conseguir fazer o melhor crescimento. Então, quando esse camarão começa a ficar num tamanho dependendo do local, dependendo do mercado local, vai te indicar o que está precisando. Se é camarão pequenininho, que é camarão para torra, que chama, um camarão de 7 gramas, por exemplo, para fazer salgado, um camarão de 5 gramas para fazer salgado também. E aí a gente já começa a fazer a retirada dele. Tem como a gente fazer despescas parciais. A retirada do camarão do tanque a gente chama de despesca. Então, com 5 gramas, a gente já consegue, se tiver um mercado local que vale a pena, né, economicamente, a gente já começa a tirar. A gente passa a rede numa parte do tanque, já tira aquela quantidade de camarão. Quando a gente faz essa retirada de camarão, a gente diminui a quantidade de camarão que vai ter dentro do tanque, né? Logicamente. Quando a gente diminui essa quantidade, o camarão dá uma crescida a mais. Ele tem um crescimento compensatório, porque ele vai ter mais espaço, ele vai ter mais oxigênio, vai ter comida ali também à disposição, então ele vai crescer mais rápido. Aí a gente vai lá com 10 a 12 gramas, tira mais um bocado também, dependendo, aí vai muito de mercado, né? Às vezes o mercado local não vale a pena tirar antes, só vale a pena tirar quando estiver lá com os seus 15 gramas. Às vezes o mercado local pede um pouquinho menor, então aí vai adequando. No nosso caso aqui, nossa maior venda é de 10 a 12 gramas, camarão de 10 a 12 gramas. Então, quando chega nesse tamanho, a gente já faz uma pré-venda, e quando chega na semana que dá esse tamanho, a gente já vai programando tudo certinho. Chegou no dia da despesca, a gente... Normal, é como se fosse um dia normal para a gente aqui, né? E, no caso, até amanhã a gente vai fazer uma despesca,
a gente tira a aeração de dentro do tanque, para ele todo e passa uma rede dentro dele. Vai tirando com rede dentro do tanque, ou então a gente usa uma caixa de despesca, que é uma tubulação que leva o camarão até o reservatório lá de baixo. E lá embaixo a gente bota uma rede cônica para ficar segurando o camarão. A água vai embora e o camarão fica preso na rede. E aí a gente tira já para venda. Aí a gente tira para venda. E tem um tamanho máximo, por exemplo, você comentou ali de 15 gramas, né? Uhum. Qual o tamanho máximo que normalmente quem adquire normalmente pretende? Aqui a gente faz a maior parte da retirada de 10 a 12. O nosso maior mercado é de 10 a 12. Certo. Só que é aquele negócio, o camarão grande é o camarão mais fácil de vender, porque o camarão a gente come ele com o olho, não tem jeito, né? Sim. Tipo assim, a gente olha um camarão grandão e a gente já fala, caramba, esse aqui é muito melhor. Quando a gente faz o camarão grande, a gente faz venda assim, em 2 horas acaba o nosso camarão, literalmente. Como a gente não tem um volume grande, a gente consegue vender isso direto para o consumidor final. Então, a gente tem umas margens boas e muito fácil de vender, porque o cara olha e fala, caramba, o camarão tá bonito. Claro. Mas, não, assim, não tem pra gente aqui, para chegar nesse camarão, o máximo que a gente chega é o de 20 a 25 gramas. O nosso máximo. Mas o camarão, o Litopenas vanamei, que é o camarão cinza, a matriz dele, por exemplo, tem matriz de 76 gramas. Ele fica muito grande, fica uma lagosta, fica um camarão muito grande. Agora, a viabilidade econômica disso, que aí precisa fazer em escala para a gente conseguir ver, né, se vale ou se não vale. Mas no Nordeste tem muita gente que vende camarão de 30 gramas, por exemplo, que é um camarão muito grande também, um camarão muito, muito bonito, só que faz em sistemas diferentes do nosso. Normalmente o pessoal que vende esse camarão maior é um pessoal que faz num sistema extensivo ou semi-intensivo. E normalmente vocês têm tanques por tamanho, digamos assim, 12 gramas, 10 gramas, 15? Vocês têm tanques diferentes? Colocam em tanques diferentes? A gente dentro da IG, a gente subdividiu o nosso sistema. Normalmente, para chegar aqui na IG, a gente demora, para chegar nesses 10 a 12 gramas, a gente demora 90 dias. Então, são 3 meses. Então, a gente subdividiu os tanques da IG em 3 fases, para que todo mês a gente consiga tirar um subsistema. Então, dependendo de como a gente anda, dependendo do mercado, dependendo de como é que esteja nossos pedidos de venda, vale a pena a gente tirar logo, para fazer fluxo de caixa e tudo mais. Claro. E dependendo de como esteja, vale a pena a gente segurar ele um pouquinho mais. Então, a gente consegue em tanques diferentes, no caso, a gente dividiu aqui, subdividiu a IG, então são 3 subsistemas. Então, dependendo de como esteja o mercado, a gente tira um subsistema para fazer um camarão maior. Dependendo de como esteja, a gente tira ele menor. E aí a gente vai adequando isso às oportunidades. E tem como fazer também dentro do mesmo tanque. Então, se eu quiser fazer dentro do mesmo tanque um camarão de 10 a 12 gramas, quando chegar a 10 a 12, eu vou deixar lá. Aí, quando chegou no 10 a 12, eu tiro uma parte dele e vendo. E deixo os outros lá ainda engordando mais tempo. E aí dá para tirar de 10 a 12, dá para tirar de 15 a 17, dá para tirar acima disso, aí quantas vezes quiser, né? E com relação à limpeza que é feita nos tanques, que você comentou ali que é bioflocos, enfim, né? Com relação a essa limpeza, vocês não têm algum peixe que também realize esse procedimento? É só camarão? É só camarão nos tanques? No nosso caso Agora tem como fazer o policultivo, que é o cultivo de camarão e peixe junto. Na IG a gente não utiliza normalmente eles utilizam na aquicultura é utilizada tilápia com algum outro camarão. Agora até o panga também está entrando, que é um outro peixe. Está entrando também para policultivo. Mas hoje a gente na IG não utiliza. Não utiliza, a gente só faz o camarão mesmo. Agora tem como usar a tilápia como se fosse um biofiltro, que ela é filtradora, então ela acaba consumindo o excesso de sólidos que tem dentro do sistema. É interessante até também. A gente só não faz aqui. Tá, e com relação ao melaço de cana-de-açúcar, eu achei muito curioso que vocês também utilizam para os camarões. Como que você utiliza isso? O melaço hoje a gente usa aqui na IG como fonte de carbono.
Eu comentei até há um tempo atrás sobre uma relação, uma das principais relações para a gente manter as bactérias sempre ativas dentro do tanque, sempre se reproduzindo e sempre consumindo nitrogênio, que é a relação de carbono-nitrogênio dentro do tanque. O nitrogênio, quem está me dando são restos de ração, excremento dos camarões, que são compostos nitrogenados em geral, na forma de amônia, nitrito e nitrato. Então, quando eu faço a quantificação desse nitrogenado dentro do tanque, desse nitrogênio, no caso, né, o N, quando eu faço a quantificação dele por testes colorimétricos, ou então um teste dentro de sondas. Quando eu tenho essa quantidade, eu coloco 12 partes de carbono para cada parte de nitrogênio. E esse carbono, quem me dá é o melaço. O melaço de cana é rico em carbono. Então, o melaço que a gente usa hoje na IG, por exemplo, tem 50% de carbono. Então, eu vou lá e olho, eu tenho 1 ponto de nitrogênio dentro do meu tanque. Então, eu preciso colocar 12 partes de carbono. Se o meu melaço é 50%, eu vou colocar 24, vamos botar grama. Eu tenho 1 grama por metro cúbico 1 grama por litro, que seja, de nitrogênio. Eu vou colocar 24 gramas de melaço para conseguir fazer essa relação carbono-nitrogênio dentro do tanque. E aí a gente utiliza ele nessa hora. Frequentemente, ele é utilizado várias vezes, por exemplo, em uma produção que perdure 60 dias, vamos supor, 60, 90, tá. Em média, quantas vezes você tem que utilizar o melaço? Não precisa ser muitas vezes, não. Depois de um tempo, por exemplo, depois de um tempo que a gente já está já tem o sistema rodando tudo certinho, a gente consegue fazer um procedimento que é inóculo o nome. A gente pega um tanque que está funcionando, que está com camarão, e as bactérias estão bem ativas, pega um pouquinho de água dele e joga dentro de um tanque que a água está sendo tratada, para que a gente já tenha esse início de bactéria ali, dentro das bactérias que são responsáveis por consumir esse nitrogênio. Mas, quando a gente já tem essa questão, a gente chama de água madura, uma água mais madura, que ela pega muito mais fácil. A bactéria ela consegue se reproduzir e se manter muito mais fácil. Aí a gente não precisa usar tanto melaço mais, mas no começo a gente acaba precisando para conseguir sempre manter essa relação constante, a relação aí de carbono e nitrogênio. Mas nem se a gente for pegar assim, no geral, não é uma quantidade tão expressiva. O tanque que eu vou despescar amanhã, eu usei em 90 dias 6 quilos, eu acho que, de melaço. Ou seja, não é uma quantidade tão grande. É um tanque de 80 metros cúbicos. É um tanque relativamente pequeno, mas... enfim, não é uma quantidade tão absurda assim, né? Tão grande. E o material que é colocado nos tanques? Os tanques, por exemplo, eles têm que ser adaptados, eles têm que ser de determinado material para que possa ser utilizado para a produção? Sim, a gente precisa fazer, para o sistema que a gente utiliza, que é o sistema intensivo, a gente precisa revestir os tanques. Por quê? Na modalidade mais comum da carcinicultura, os tanques são escavados e bota a água dentro dele. Se ele for um terreno muito arenoso, a gente faz uma impermeabilização no tanque com argila ou então com barro, né, com terra, no caso. Coloca a água e coloca os camarões e trata, né? Vai tratando normal. Nesse nosso caso, a gente precisa fazer lonar os tanques todos, e aí a gente faz a utilização aqui do PEAD, que é o polietileno de alta densidade. É um material, um plástico, basicamente, que a gente coloca para impermeabilizar esse tanque e não deixar com que o solo interfira na qualidade de água. Porque como a gente já tem vários fatores, se a gente tiver mais o solo respirando, mais o solo interferindo em pH, e, enfim, nos parâmetros em geral, a gente vai ter uma coisa a mais para se preocupar. Então, a gente precisa proteger o tanque todo. Claro. No caso da IG, a gente não tinha como fazer ele escavado porque o solo lá é muito encharcado. Então, a gente escavou lá para fazer um teste para ver se daria para fazer. Em 50 centímetros que a gente escavava, começava a sair água do solo. Impossível. Então, a gente teve aí ficaria meio inviável, né? A gente precisaria gastar muito para um negócio que talvez não desse certo. Então, a gente fez ele
acima do nível do solo. A gente construiu o tanque, né? A gente colocou a lona e fez um suporte para segurar essa lona. Aí, quando ele tem com esse suporte, a gente coloca a lona por dentro, joga a água e a gente consegue fazer o cultivo normalmente. E com relação ao cultivo de camarão, qual que seria o principal inimigo, o maior inimigo nesse cultivo, nessa produção? E como que vocês fazem para combatê-lo? Ó, a gente teve um problema há alguns anos atrás aí com um vírus da mancha branca. Ficou bem famoso até isso no Brasil. No Brasil não, no mundo inteiro, na verdade. Então, a gente tem algumas doenças que conseguem atingir os lotes os tanques de cultivo e acaba dizimando toda a população que tem dentro do tanque. Então, um dos pontos bem fortes que a gente precisa tratar e dentro do sistema da IG a gente precisa ter é a biossegurança, para a gente não deixar isso acontecer, obviamente. Então, quando a gente coloca lá a estufa, a gente evita de ter chuva que caia e entre dentro dos tanques. A gente evita todas as variações possíveis para estressar ao mínimo os camarões. Porque a gente já faz isso em alta densidade, por exemplo, e os camarões já ficam estressados. Eu sempre faço essa analogia. Imagina a gente, uma sala que caibam 10 humanos e a gente coloca 300. Nossa. É muito estressante. Então, qualquer coisa que aconteça ali dentro, por exemplo, se chega... Agora, a gente tem um exemplo aí que é bem, bem chato, mas, assim, o Covid, por exemplo. Se uma pessoa dentro de uma sala com 300 pessoas, que só caberiam 10, pega, todo mundo pega. Então, é muito difícil de controlar as coisas, ficam bem, bem ajustadas. Então, a gente precisa sempre fornecer tudo para o camarão não precisar ter estresse nenhum. Sim, com certeza. Ai, Gerson me mata. Bom, dando continuidade. Ô, Gerson, por que tu foi falar em presídio? Tá. Eu posso falar agora? Vamos aproveitar que tu já cortou aí. Sim. Eu ia falar isso. Só que o presídio eu acho até legal, porque os caras estão lá dentro, tinha que estar mesmo. Não. Tá, vamos voltar. Corta isso aí, Jéssica, senão vão vir atrás de mim. Véio. Exatamente. Não, mas daí tem eu advogando. Tá, mas continuando. Vamos lá. Até me perdi com o presídio. Tá. A gente estava falando sobre os perigos que podem ter. Então, as doenças são um perigo. Tá. Bom, gostaria de saber qual que é o diferencial do camarão sustentável. Qual é a diferença dele de um camarão produzido normalmente, digamos assim, para aquele que tem todos esses parâmetros como vocês têm? Qual que é o diferencial desses camarões? Certo. Um grande diferencial desse sistema que a gente faz é que a gente consegue estar muito próximo de grandes polos consumidores. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue... por exemplo, aqui amanhã amanhã a gente vai fazer retirada de camarão. Em menos de 4 horas, depois que ele sai do tanque para o prato do meu consumidor, eu demoro menos de 4 horas para fazer essa entrega. Então, eu tirei ele do tanque, ele sai um camarão, lógico, sai ele vivo, e eu entrego ele basicamente vivo para o meu consumidor. E a parte de sustentabilidade, a gente entra, eu não degrado, eu sou mínimo degradador do meio ambiente, certo? Eu tomo todos os cuidados de enfermidades, no caso de doenças, para manter todos os meus parâmetros super certos, para eu ter certeza que eu estou vendendo uma proteína de qualidade. O camarão, a gente sabe que é muito procurado para culinária em geral e tudo mais, e a gente sabe que ele é muito bom para a gente... enfim, a porcentagem de proteína alta, ele é fonte de muita coisa que faz bem para a saúde. E quando a gente consegue colocar um camarão sustentável, um camarão que a gente consegue ter rastreabilidade, por exemplo, se tu comprar um camarão da IG hoje, amanhã no caso, amanhã a gente vai tirar, aí eu vou mandar para ti, Cris, aí tu vai falar assim, Renato, eu queria saber quanto tempo esse camarão demorou aí com vocês? Eu tenho. Mas qual foi a variação de pH, por exemplo? A gente tem tudo isso descrito. Da onde é que esse camarão veio? A gente te fala qual é o laboratório que o camarão veio, como a gente cultivou esse camarão, o que a gente deu para esse camarão. Então, tu vai ter certeza que ele não tem
nenhuma patologia, não tem nada que vai te fazer mal. E, além disso, a gente consegue fazer um camarão sem conservante, que também entra nessa parte aí. Hoje em dia, tá todo mundo fugindo para querer comer um camarão, comida no geral, né, de qualidade. Exato. Então, tá todo mundo se preocupando muito mais com isso. E aí a gente consegue, como a gente está dentro muito próximo do nosso consumidor final, a gente consegue fazer a entrega de um camarão sem conservante nenhum, sem antibiótico, sem sal que eu digo, sem nenhum aditivo que vai conservar Claro, ele, para né? conservar. Isso, de um modo geral. Claro. E quando a gente pega a carcinicultura normal, eu não estou criticando, muito pelo contrário, tá? Claro. É normal. Imagina, tu tá indo lá comprar numa fazenda 20 toneladas de camarão e tu vai transportar isso lá do Ceará até aqui no Rio de Janeiro. Tu não pode correr o risco de perder o camarão, lógico. Entendeu? Tipo, tu não pode correr o risco de, sei lá, furou um pneu teu, tu não conseguiu resolver e em 6 horas o teu camarão começa a apodrecer e tu vai perder isso. Não pode correr o risco. O camarão que vem da pesca é a mesma coisa. O cara vai pescar, fica 30 dias pescando. O primeiro camarão que ele pegou, ele não pode só jogar no gelo, porque se der algum problema na viagem, por exemplo. Nossa. Então, eu não recrimino. Mas a gente faz um camarão diferenciado justamente para a gente conseguir ter um valor diferenciado para um projeto que é totalmente licenciado, para um projeto que se preocupa com o meio ambiente. Então, a gente tenta colocar isso na cabeça do consumidor, não para tirar o mercado, lógico, até porque a gente não vai conseguir pelo volume e tudo mais. Não para tirar o mercado do modo geral, do camarão que é vendido na feira, não, eu não quero isso. Eu só quero porque as pessoas que comam o camarão, quando eles experimentem, falam assim, pô, realmente, tem diferença nesse camarão aqui. O Renato fica falando, porque é um camarão sem conservante, em menos de 4 horas está no meu prato, mas se não tivesse diferença nenhuma, a gente não conseguiria atender, né? Então, a gente bota isso como um camarão sustentável dessa forma, né? A gente consegue mostrar para o nosso cliente o que a gente fez e como o nosso projeto funciona. E essas informações todas, esse histórico, digamos assim, do camarão, você coloca no rótulo, como é que funciona? Como é que a pessoa pode ter acesso? A gente normalmente manda um vídeo olha que legal. Inclusive, eu vou disponibilizar depois isso para ti, o vídeo que a gente manda. Por favor. Então, a gente manda um vídeo da pós-larva chegando, o dia que ela chegou, aí a gente faz uns vídeos da gente tirando o camarão, passando rede dentro do tanque e tudo mais, e a gente sempre manda uma mensagem, qualquer problema ou qualquer dúvida pode vir. Tem cliente nosso que vai lá ver a despesca acontecendo. Então, a gente vai tirar o camarão, vamos tirar amanhã. Aí tu fala, Renato, mas eu queria ver o camarão saindo, eu queria ver como é que acontece esse processo. Vai lá, chega lá junto com a gente, manda mensagem antes, lógico, e tal, conversa, e tu consegue ver o teu camarão saindo, ou seja, tu vai pegar um camarão vivo, basicamente, e levar para casa. E com relação a isso, outro fator que eu gostaria de comentar contigo é com relação ao estresse, ali que tu falou dos camarões. Por exemplo, a questão da visitação, tá? Chega determinada família, vamos dizer assim, para ir lá visitar, ver a despesca e tal, e determinada criança, vamos supor, inventa de ir lá e colocar a mão. Isso é um outro fator que, com certeza, contribui muito para o estresse dos animais. Sim, a gente evita o máximo de qualquer contato. Então, assim, quando a gente vai receber alguém lá, a gente, antes de entrar na estufa, que é o ambiente, a gente precisa lavar a mão, higienizar a mão e tudo mais, fazer tudo, e avisar antes, a gente vai entrar aqui, entra mudo e sai calado, para não ter contato com muita coisa, e meter mão na água, então, literalmente proibido. Tá. Para a gente evitar não só de estresse de animal, porque acaba que a gente precisa fazer os manejos dentro da água, a gente acaba pegando na água, assim, quem está lá dentro, né, para fazer o manejo mesmo. Então, quando a gente vai jogar qualquer produto, a ração até que seja, a gente levanta o comedouro, isso tudo, mexe com um monte de camarão lá dentro. Só que a gente tenta evitar ao máximo e fazer da melhor forma possível, né, o manejo da melhor forma possível. E com relação às vendas, vocês vendem só para pessoa física ou só para empresas? Ou diversificado? Isso, a gente tenta atender todos os públicos.
Hoje, a gente está tentando migrar para a maior parte para consumidor final, para o varejo, no caso, né? Tipo assim, a Cris quer comprar 2 quilos de camarão, a gente vende. Mas tem o restaurante X que quer comprar 300 quilos de camarão, a gente vende também. Então, hoje a gente está tentando migrar para a maior quantidade de varejo possível. Porque, para a gente consegue colocar um valor que a gente acha que o nosso produto tem, e a gente defende essa causa de um produto de qualidade. E quem começa a comer, assim, a gente tem muita reincidência de compra. Então, a gente tem hoje um banco de dados, a gente fez um banco de dados. Sempre as pessoas voltam para comprar, todo mundo consegue sentir a diferença. Mas a gente também consegue trabalhar com alguns restaurantes que querem fazer uma culinária mais refinada e tudo mais. Para a gente não faz discriminação nenhuma, a gente vende. Atende da mesma forma. Atende, lógico, da mesma forma. Aí a gente só precisa, lógico, às vezes a gente precisa mexer em valores por conta da quantidade, do volume e tudo mais, sim. Mas ainda assim é bem viável, de uma forma geral. E você, com relação às vendas, com relação a essa evolução, tá, toda que teve, por exemplo, antes se tinha essa questão mais predatória, digamos assim, né? Hoje já se tem uma certa evolução, novas técnicas. Com relação ao consumo daquele camarão para esse que é produzido hoje, os restaurantes, lojas, supermercados, eles estão adquirindo mais desse camarão de agora, ou eles ainda estão restritos lá naquele camarão lá de antigamente? Hoje a gente vê o camarão cinza é o camarão mais cultivado no mundo inteiro. O Brasil produz bastante coisa e é um camarão consumido em todo o mundo. O Brasil chegou a ser um bom exportador de camarão cinza, inclusive na época áurea do camarão aqui. Mas hoje em dia a gente encontra o camarão cinza na grande maioria de restaurantes, de feira e tudo mais. Só que a maioria o camarão cinza, quando vem, é de cativeiro. Aí a gente tem, lógico, a pesca que ainda é forte, infelizmente ainda é forte, porque, infelizmente que eu digo, porque a gente não... No Brasil, a gente não consegue obedecer as leis do jeito que elas são. Então, acaba que vira uma pesca literalmente predatória. O que era para ser uma pesca industrial bem organizada, não consegue, a gente não consegue fazer as leis, porque existem as leis, mas eles não funcionam, né? Como se fosse isso. Mas ainda existe muito. Por exemplo, o camarão rosa é um dos camarões muito consumidos, porque ele é um camarão muito grande, tudo mais, é um camarão gostoso para culinária e tal. Ele ainda é muito consumido da pesca extrativista, né? Da pesca industrial. Então, a gente ainda está... se eu fosse colocar assim, eu acredito que estaria equilibrado ali, né? O camarão cinza de cultivo e o camarão da pesca em geral. Mas o camarão da aquicultura, na verdade, não só o camarão, o peixe também, a aquicultura em geral é um futuro muito próximo. Por quê? A gente está entrando em colapso geral na pesca. Hoje em dia, um barco que saía antes, em 3 dias de pesca, enchia o barco e voltava. Hoje em dia, o barco precisa ficar 40 dias, 30 dias pescando para conseguir fazer a mesma produção. Então, e aí acaba o que acontece? Aí que entra um grande perigo, assim, né? Porque o cara sai, aí ele tem que usar uma malha, um tamanho de malha X. Só que quando ele usa esse tamanho de malha, ele não consegue ter a mesma produtividade que ele tinha antes. Aí o cara fala, pô, tem que diminuir. Aí começa a pegar camarão pequeno, o camarão que era para lá na frente ser um reprodutor já não tem mais. E aí a população começa a diminuir, o esforço de pesca precisa aumentar para continuar tendo a mesma produtividade, e aí a pesca vai entrando em colapso. E isso aí é um futuro que, infelizmente, está muito próximo. Se a gente for pegar espécies em geral, aí, hoje em dia a gente já consegue sentir bastante. E aí entra a aquicultura para salvar e as tecnologias entram para a gente conseguir fazer um produto de qualidade, que é o que hoje a gente faz aqui na IG. A gente quer entregar um produto de qualidade, é o que a gente sempre fala. A gente tem que ter um diferencial, porque senão o que o cara ia querer, sei lá, ia deixar de comprar um camarão na feira para comprar o nosso, não ia ter um porquê. E a aquicultura vai tá logo, eu espero, e tenho certeza que vai acontecer, e a gente vai conseguir entregar sempre um produto de qualidade, sem precisar estar degradando o meio ambiente. E agora um pouquinho com relação, por exemplo, ao camarão congelado, a nutrientes. O camarão congelado, ele digamos assim, se preserva os mesmos nutrientes ou tem alguma alteração?
Não, consegue preservar. A gente fez um teste aqui, o nosso camarão sem conservante nenhum, a gente tirou ele do tanque e congelou. 7 meses depois, a gente tirou o camarão estava normal, inteiro, com todas as partes grudadinhas, porque quando o camarão vai oxidando, vai né, estragando, Sim. a cabeça cai, a cabeça começa a ficar laranjada e tudo mais. Ele já não tem mais a mesma consistência. E a gente deixa, depois que ele congela, se deixar, só o que não pode acontecer é congela, descongela, congela, igual qualquer outra carne, na verdade, né? Se a gente for pegar a carne de gado também, congelou uma vez, ela fica ali durante muito tempo. Então, o camarão, da mesma forma, e consegue conservar todas as propriedades. E o sabor também, da mesma forma, conserva. Conserva, igual. E aí, continua tendo diferença de um camarão congelado que tem conservante no meio. Porque, assim, o conservante dá gosto, dá cheiro forte. Quando a gente compra, normalmente, camarão de feira, a gente coloca ele na panela, ele espuma muito, isso muito por conta de conservante, ele perde muito tamanho, porque ele fica muito tempo na água com gelo e tudo mais, e acaba que acontece isso. Eu vou voltar a reforçar, não sou contra, muito pelo contrário, precisa ter, até para chegar para todo mundo, precisa ter essas condições, e não sou competidor com esses caras, com as pessoas que vendem o camarão, porque eles precisam fazer isso. A peixaria não pode, da mesma forma, não pode correr o risco de perder o produto. Então, não compito com eles. Eu tento pegar um mercado diferente. Então, não sou contra, tá? Só defendo o meu. Assim, eu acho que o meu camarão é muito mais gostoso. Cada um tem o seu meio de subsistência, né? É isso aí, perfeito. Exato. É isso mesmo. E com relação a planos breves ou futuros, tem algum que já está aí em cogitação? Tem. A gente tá com uma expansão programada aí para meio do ano a gente começar. A gente pegou a primeira planta daí, que foi o meu primeiro projeto e tudo mais, tipo assim, para pegar a mão de tudo, manejo, de ver como é que se realmente é o que todo mundo fala, e testar muita coisa. A gente testou, eu acho que de tudo, de probióticos diferentes, rações diferentes, densidades diferentes, para a gente conseguir chegar num ponto que a gente vai falar, pô, não, isso aqui realmente dá para a gente levar agora. Então, no meio do ano, muito provavelmente vem novidade por aí, né? A gente vai aumentar, a gente vai fazer no local que a gente está hoje, no nosso sítio, a gente consegue colocar mais umas 3 a 4 estufas daquela que a gente tem lá. Só que a gente vai ter alguns aproveitamentos melhores. Como foi na primeira construção, a gente teve muitos erros que é normal, né, de acontecer, que a gente vai melhorar esses erros, talvez vão ter novos, talvez não, vão ter novos, e a gente vai melhorando cada vez mais. Então, a gente vai conseguir, no mesmo espaço, ter uma produtividade maior. Essa é a nossa ideia agora. E para o meio do ano, a gente deve começar a construir lá uma nova... Vai acompanhando o nosso Instagram lá, que a gente vai colocando. Novidades por aí. Novidades por aí, isso mesmo. E com relação à visitação, ela é possível? Tem horários determinados? Tem alguma taxa de visitação? Como que funciona? A gente tira normalmente as nossas terças-feiras para fazer visitação. Então, quando é cliente, a gente, né, é um cliente consumidor mesmo e tal, ativo e tudo mais, a gente recebe, mas normalmente a gente deixa para fazer num dia da semana, porque acaba que, querendo ou não, a gente gasta tempo, a gente precisa dar atenção, precisa explicar, porque o cara vai querer olhar, vai querer ver, ele quer ver o camarão vivo, então precisa, olha o camarão, a gente tira um pouquinho de camarão de lá, mostra para ele, bota dentro do balde, depois faz, se for o caso, tudo mais. Então, toda terça-feira a gente abre um espaço para a gente ter essa visitação. O que, de um tempo para cá, a gente tem evitado, que às vezes já acontecia muito, de assim, muito curioso, porque acaba que o cara vai lá, olha, o cara, assim, e aí pra gente acaba que não é tão interessante, que a gente perde um tempo que a gente podia estar usando para outra coisa, e a gente acaba não tendo tanto porquê. Então, aí a gente tem algumas taxas lá, dependendo de qual é o teu intuito. Tem muita gente que vai lá para aprender e para ver, para empreender também, para fazer o negócio. Então, aí a gente tenta filtrar as coisas. Se é um consumidor só, a gente faz uma taxa, mas é o cara que está querendo ir lá para ver a estrutura, para um possível
player também, né? Um possível cara que É vai diferente, montar alguma coisa é outra coisa. Vai chegar lá e vai fazer uma claro. pergunta mais técnica e tudo mais. Aí a gente tenta filtrar isso, mas a Aí gente tem que ter encaixa uma todo preparação mundo. melhor, né? Enfim, Isso aí, é isso aí. E aí a gente tenta, mas a gente tenta atender todo mundo. Tem vezes claro. que a gente, tem gente que manda, pô, eu tô tentando ir aí, já tem um tempão e tudo mais. Aí não entende. Mas porque só na terça-feira é dia de semana e tudo mais. E a gente já tenta fazer justamente para filtrar quem quer ir lá para fazer alguma coisa mais séria. E agora, em função do Covid também, tem toda essa questão. Tem isso também, a estufa ela é justamente para reter temperatura, né, para a gente conseguir a caloria ficar ali dentro, até se dissipar, fica muito quente. Aí, pô, entra lá de máscara. Agora, Nossa, em época de Covid, tem que ser, né, para as pessoas de fora, tem que ser, principalmente. claro. Então, fica muito quente, difícil de respirar e tudo mais. Aí acaba que tudo isso vai dando uma... Diminui aqui, às vezes vai gente, enfim. Mas a gente tenta atender todo mundo. Claro, com certeza. Há cursos de. Há cursos de. Ai, meu Carcinicultura. Deus. Há cursos de carcinicultura? Existe. Carcinicultura. Carcinicultura, é isso mesmo. Existe sim, existem cursos. A gente tem aqui acho que é o nossa maior referência dessa carcinicultura intensiva em biofloco é a FURG, que é a Universidade do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Não sei se tu conhece, eu esqueci o nome do local, mas é lá no sul do Rio Grande do Sul, já lá no finalzinho. E os caras, assim, as grandes referências estão lá para a gente, artigo científico, tudo é produzido lá. Então, eles têm um curso muito bom de carcinicultura marinha, em sistema intensivo, em biofloco e tudo mais. E tem vários outros espalhados no Brasil aí. Inclusive, a gente chegou a fazer um curso online, eu não lembro, acho que foi em fevereiro do ano passado. Não foi fevereiro, não. Enfim, a gente chegou a fazer mas um curso básico, né? Bem básico. A gente chegou a fazer isso online para a gente ter a gente tinha aqui uma parceria, a gente tem uma parceria com o IFES, que é o Instituto Federal aqui do Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo, no IFES de Piúma, que é um município alegre, a gente tem a engenharia de pesca. E aí a gente fez uma parceria com eles, botou os alunos também para participarem e tudo mais. E tem a empresa Júnior aqui, que participou também. E aí a gente fez um curso também. Então, consegue encontrar bastante cursos de carcinicultura, porque é uma área bem interessante do agronegócio e da aquicultura, principalmente. Exato. Bom, com relação à sustentabilidade, questões ambientais, todas essas questões. Questão custo-benefício. Para vocês, tá? No teu ramo de atividade, que é Camarões, há maiores custos, maiores benefícios, a longo prazo, a breve prazo? Como que você classificaria? Para a gente, o camarão, em geral, assim, é difícil de encontrar um carcinicultor que fale que não é um bom produto, um bom negócio. Porque eu acho que dentro da aquicultura, eu acho que dentro do agronegócio em geral, é um dos que tem uma margem muito boa. Só aí é aquele negócio. A curto prazo, para quem está fazendo os sistemas novos, com muita tecnologia e tudo mais, é um pouco mais difícil. Se não tiver um bom planejamento financeiro, no terceiro, quarto ciclo, a pessoa já está parando. Porque tem muita gente que compra, na verdade, até culpa de muita gente que vende o sonho, né? Tem muita gente na internet que o cara é vendedor. Então ele não está querendo saber se vai dar certo o teu negócio ou não. Ele está ali para te empurrar produto e falar, compra aqui que tá aqui, eu estou fazendo. Tipo, é como se eu estivesse fazendo um vídeo, tá aqui, eu estou criando, o camarão aqui vivo e tudo mais. Aí todo mundo que vê fala, eu vou comprar um tanque, vou comprar um soprador, vou colocar o camarão ali dentro e acabou. Vou Pensa criar assim, camarão. é fácil, vou lá, é fácil, vou fazer. Isso. E aí o cara fala, eu tô colocando 300 camarões por metro quadrado, tem gente já no Brasil fazendo 800 camarões por metro quadrado, e existe realmente. Só que aí o cara que olha começa a fazer conta, fala, vou botar 800 camarões por metro quadrado, vou ter aqui tantos metros quadrados, vou vender a tanto, quando vê, tá no papel lindo.
Só que aí quando ele vai começar a fazer o cultivo, ele começa a ver que não é só colocar o camarão ali. E aí o primeiro ciclo não dá certo, aí ele fala, vou tentar o segundo, faz mais um investimento, tenta o segundo, não dá certo, mas ele consegue tirar alguma coisa ali, enfim. Quebra, é muito comum mesmo, fazendas intensivas de camarão pararem. Então, no curto prazo aí, se o cara não tiver um bom planejamento, ele não aguenta, não aguenta mesmo. Agora, a longo prazo, o camarão em si é um bom negócio. Isso aí todo mundo tem certeza, eu tenho certeza, na verdade, né? Não tem jeito. O camarão tem índices muito bons, assim, no geral, tá? Nessa parte econômica. E venda muito tranquila também de fazer e tudo mais. Só que a questão de processo e manejo que é bem difícil. Então, se o cara tá pensando que em 3 meses eu vou ter um camarão de 10 gramas e começa a fazer cálculo em cima daquilo, ele não consegue. Se não tiver uma boa assessoria, ou então se já não entender muita coisa, se já não tiver prática. E aí acaba que o camarão a longo prazo, a gente consegue melhorando tudo e fazendo melhores produtividades. Então, a longo prazo, ele vai se tornando cada vez melhor. Quanto mais tempo tu tem de ramo, né? Uhum. E a tua opinião sobre o cultivo em estufas ou tanques marinhos? Qual a tua posição a respeito? Aí a diferença, assim, dá para fazer os dois. Os dois são muito, muito rentáveis, se souber fazer. A diferença é que a estufa, a gente coloca em estufa hoje pela biossegurança, porque a gente faz em sistema intensivo. Então, se eu tiver, igual eu falei, muita variação dentro do meu tanque, os camarões já vão. A gente volta à nossa analogia lá. Se a gente está num quarto, em qualquer lugar, que a gente já está com todo mundo estressado, porque tem 300 pessoas do teu lado e só caberiam 10 se fosse para viver normal. Aí todo mundo está ali. Quanto mais variações tu tiver dentro do local, imagina assim, de noite vai fazer um frio danado. Muita gente não vai aguentar, lógico. Muita gente não vai aguentar. De dia é um calorão, de noite um frio danado. Então, tu não ia conseguir. Então, a gente tenta, por exemplo, a estufa, para a gente ter a biossegurança, para animais de fora não conseguirem levar nenhum patógeno para dentro dos tanques, para a gente manter essa constante aí de temperatura, constante de pH, chuva muito ácida. Aí caiu dentro do tanque, o tanque mudou a temperatura de uma hora para outra. Enfim, aí a gente tem que tentar controlar tudo. Se a gente fosse fazer de um modo com 5 camarões por metro cúbico, por exemplo, por metro quadrado, que é o que é muito feito, a gente vai ter um tipo de estresse. Quando a gente coloca lá os 300, a gente tem que evitar de tudo. E a estufa está justamente para isso. Agora, em tanques sem estufa, dá para fazer também. O Nordeste está cheio, rapaz. A gente visitou agora há pouco tempo o sul da Bahia, aqui em Canavieiras. É um polo muito forte de camarão. Os caras lá tem tanque, um tanque dos caras das fazendas é 4 hectares. 40 mil metros quadrados. É muita coisa, tudo muito grande. E não tem estufa, não tem nada. E eles produzem muito. Então, dá para ter os dois, só tem que ter lá um planejamento estratégico muito bom para saber o que tu vai fazer na tua região, que vai conseguir atender o teu público e que tu vai dar conta de fazer também. Né? E outra questão que eu acho o diferencial do tanque, enfim, porque no mar tem toda a questão da poluição. Então, acaba, de certa forma, e atinge realmente os camarões. E da forma como vocês... Exato. E da forma como vocês realizam, não tem esse problema. A gente não tem porque a gente se preocupa com isso. Exato. Tá? Porque a gente trata a água para não ter esses problemas, né? Isso. Mas aí realmente tem isso. Por exemplo, tem alguns lugares que são muitas fazendas uma do lado da outra e eles fazem a captação de água do mesmo ponto. E aí acaba que quando um tem um problema, todo mundo acaba tendo, porque todo mundo faz essa captação do mesmo lugar o tempo todo, sem tratamento, sem nada, entendeu? Então acaba atingindo muita gente. E aí a gente está preocupado aí nessa parte de cuidar da nossa água, quando a gente faz essa captação, antes de a gente colocar dentro dos tanques, a gente trata ela toda, para depois a gente começar a fazer o nosso ciclo, e aí como a gente não tem em hora nenhuma essa renovação muito grande de água, a gente consegue manter tudo dentro dos conformes. É o caso, por exemplo, de vazamento de óleos, que acaba atingindo,
que também acaba... Tem vários, quantidade de mercúrio dentro do mar, se colocar muita coisa, é bioacumulativo, então o camarão vai consumir, aquilo ali vai estar dentro do camarão e tudo mais. Agora, aí lógico, tu tem que estar dentro a tua captação de água tem que estar dentro de um local que tu saiba que é seguro. Não adianta chegar em qualquer lugar, é todo povoado, tem várias casas, a gente sabe que, infelizmente, o dejeto vai ali para dentro, tu vai captar aquela água, vai dar alguma coisa de errado, com certeza. Então tem que ter esses cuidados. E com relação à participação de mulheres, já existe grande participação de mulheres no ramo de vocês? Ainda é pouca? Tem muito. Para eu te falar que lá na universidade que eu me formei, na Federal Rural da Amazônia, da minha sala entraram 50 pessoas no ano que eu entrei. Dessas 50, eu acho que eram 30, se eu não me engano, era esse o número mesmo, 35 mulheres e 15 homens. Então, tem muita engenheira de pesca. Né? Tem muita engenheira de pesca, muita mesmo. E elas são bem ativas até em fazenda mesmo, porque normalmente, né, tem esse negócio, porque não dá para ir para fazenda e tudo mais. Elas são muito ativas. E estão cada vez ganhando mais espaço, porque vocês não tem jeito, vocês são bem melhores que a gente na grande maioria dos pontos. E, enfim, dentro da aquicultura ou dentro da engenharia de pesca, engenharia de aquicultura, até da biologia que envereda para essa questão da aquicultura, tem muita mulher trabalhando. Isso é legal. E quem deseja entrar em contato com vocês, quais os canais que vocês têm? Facebook, Instagram? Por onde que as pessoas podem também acessar as novidades que vocês têm e vão trazer? Isso aí. Eu ainda sou muito, muito fraco nessa parte de internet e tudo mais, mas a gente tem lá o @camarõesig. Normalmente o pessoal fala IG, a gente tenta reforçar aí que é IG o nome, tá? Que significa água em Tupi-Guarani. Mas, enfim, por lá dá para falar com a gente sempre tenta postar lá algumas coisas e tudo mais, a gente lá no dia a dia, mostra camarão e tudo mais. E agora, no meio do ano, quando começar a construção, a gente vai mostrar a construção também, todas as novidades. E, enfim, né, lá no nosso Instagram tem lá meu número também, que dá para entrar em contato direto comigo. Tem o número do meu irmão também, que dá para falar direto com ele. Enfim, e só é mandar mensagem que a gente está por aqui. Perfeito. Bom, eu gostaria de te agradecer pela participação, por todas as explicações, por tudo, pela contribuição que nos deu. E abrir o espaço, então, agora para as tuas considerações finais. Qual a mensagem que você gostaria de deixar ao nosso público? Eu primeiro vou agradecer a vocês também pela oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho sobre a IG. Para mim é muito bacana, é um negócio que é o nosso negócio, então a gente sempre dá uma paixão a mais. Então, muito obrigado pela oportunidade, e parabéns pelo trabalho também, né? Muito bacana isso, vocês estarem olhando para a parte agro, a gente precisa disso, o Brasil, grande parte é movimentado pelo agronegócio, então muito legal a iniciativa de vocês também. E o recado principal é coma camarão, principalmente o camarão da IG, que é o melhor que tem. E deixar a todos já o recado para curtirem as redes sociais de vocês, o Instagram de vocês. Isso aí. Não só de vocês, como da empreendedora, também da revista Empreendedora. Isso, perfeito. E te agradeço mais uma vez pela participação, pela contribuição que nos deu. Muito obrigada. Valeu, agradeço a todos pela participação também. Convido a todos para compartilhar essa entrevista, essa e as outras entrevistas e as que virão. E convido a todos à nossa próxima entrevista. Muito obrigada.